É, nós estamos falando já desde o início do ano, né? Começamos, e hoje já é a 22ª mensagem sobre esse assunto. Nessa série nós ainda vamos caminhar um bom tempo ainda. E nós falamos sobre dois propósitos de Deus para a nossa vida. Propósito para o qual nós fomos criados. Nós sabemos que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, né? Cada um de nós tem um propósito específico, né? Deus te criou com um propósito específico, mas coletivamente, do ponto de vista coletivo dos homens, dos indivíduos, Deus tem um propósito comum a todos nós. Um propósito, não, tem pelo menos, nós vamos falar nesse período, pelo menos 5 propósitos que é comum a todos nós. E aí, sendo de qualquer forma, você veio à existência, você tem esse propósito para cumprir. O primeiro qual que é? Adoração, né? Vocês vão chegar lá afinadíssimo. E a Bíblia diz que Deus procura o quê? Os ver, porque Ele criou você para adorá-lo. Então Ele te procura como um verdadeiro adorador. Obrigado. Ele procura os verdadeiros adoradores, porque Ele criou os homens para o adorar. A Bíblia diz que o universo adora o Senhor, a natureza, né, todas as coisas. Então, se você foi criado para amar e adorar a Deus, cumpra esse propósito. E depois nós falamos sobre o segundo propósito, que era o quê? Comunhão, amar o próximo como a ti mesmo. Então você ama a Deus, adora a Deus acima de todas as coisas, e depois você precisa também entender que você foi criado para viver em comunhão, que era amar o próximo como a ti mesmo, e que nós fomos criados para viver em família. E nós falamos bastante sobre comunhão, sobre unidade, sobre a família de Deus, cuidar da família, proteger a sua igreja, reconciliação, falamos sobre o perdão, porque nós somos uma família, família de Deus, precisamos nos amar, nos perdoar, ter comunhão uns com os outros, porque se nós dissermos que amamos a Deus, que não vemos, e não amamos o nosso irmão que vemos, como é que vai ser isso? A Bíblia diz que isso não é possível, você amar a Deus que você não vê e não amar o seu irmão que você vê. Você não vai conseguir fazer isso. Então, e a gente foi criado para amar, né? Estamos aqui para aprender a amar, porque o amor é o mais importante nessa vida. Não há nada mais importante que amar. Por quê? Porque ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse distribuísse todos os meus bens, se eu profetizasse, curasse, qualquer coisa que eu fizesse, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Então você foi criado para adorar, criado para amar, para viver em comunhão. E hoje nós vamos começar a falar sobre o terceiro propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Tem a ver com a santificação. Diga para a pessoa que está do teu lado, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e perceber, tem que ficar evidente. Antigamente os irmãos falavam que tinha um brilho, né? Olha, o brilho, alguém fala assim, é o brilho do Espírito Santo. Olha, eu vejo algo diferente em você. Você tem um brilho. Aí alguém diz, é o brilho do Espírito Santo. Essas frases, né, foram ficando para trás, né? Os mais jovens nunca ouviram falar isso. A pessoa fala assim, olha, você tem um brilho, né? O brilho do Espírito Santo. Querido, criado para se tornar semelhante a Cristo. É o nosso terceiro propósito de vida.
Deus já sabia o que ele faria desde o início. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daquelas pessoas que o amassem, né, com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Então, Deus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, ele já tinha planejado que os filhos deles, seríamos nós, deveríamos ser igual ao filho dele, o primogênito dos irmãos. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Então, Deus na eternidade, ele olha para nós lá no futuro e fala: aqueles meus filhos, porque todos aqueles que o receberam deles o direito de ser chamado filho de Deus, que crerem em Jesus, eu quero que eles se pareçam com o meu filho. É isso que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda que Paulo está escrevendo aos nossos irmãos de Roma. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Está falando que, olha, Deus já tinha planejado que aqueles que recebessem a Jesus deveriam ser conforme a imagem do seu filho. Você olha para o espelho e você vê a sua imagem. Você entende isso? Então, você olha para Cristo, também você precisa ter o reflexo de Cristo. Você tem que se parecer com Jesus. Olha que coisa poderosa e desafiadora. Os primeiros cristãos, né, da Antioquia, lá no primeiro século, eles foram chamados de cristãos. Foram os primeiros crentes a serem chamados de cristãos. Os crentes da Antioquia, que eram pequenos cristos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. As pessoas olhavam para aquele grupo de pessoas e falavam: são pequenos cristos, são os cristãos. Por causa da forma como eles viviam, por causa da maneira como eles se relacionavam, por causa que eles se pareciam com Jesus. É isso que Paulo está dizendo, para que ele seja o primogênito entre os irmãos, conforme a imagem de seu filho. Então, Deus planeja na eternidade que nós deveríamos ser a imagem do filho dele. Por isso, ele vai enviar o filho dele, para que ele nos mostre como nós devemos nos parecer. Então, um propósito de Deus para nós é isso: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Semelhante. Desde o princípio, querido. O plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança do seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito da sua vida. O primeiro propósito da sua vida é o quê? Adorar a Deus. O segundo, ter comunhão com os meus irmãos, com a minha família. E o terceiro propósito, me tornar parecido com Jesus. Agora, eu já amo a Deus, eu já amo os meus irmãos, eu congrego aqui nessa comunidade, a gente é muito feliz, é um povo alegre, é um povo abençoado. Agora nós temos que avançar para o terceiro propósito de Deus para a nossa vida como igreja, que é a santificação. Diga para a pessoa que está ao teu lado: nosso propósito agora é ser santo. Porque nós já amamos a Deus, porque nós já amamos os irmãos, mas Deus quer que a gente seja santo. Deus quer a santificação. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá na eternidade, quando ele estava criando todas as coisas, no sexto dia, a Trindade, a divindade na sua essência máxima, se reúne e falam: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós não sabemos exatamente tudo que essa frase abrange, querido. Essa frase é muito profunda, nossa mente talvez não entenda. Existem muitos teólogos que tentam explicar o que é a imagem, o que é a semelhança de Deus. Mas existem alguns aspectos que a gente pode entender. Aspectos tais como Deus
porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, somos seres espirituais. Nós temos um espírito. Nosso espírito é imortal, sabe? Vai sobreviver ao nosso corpo terreno. A gente sabe disso, a pessoa morre, está lá, né? O caixão está ali, mas está vazio, né? Só está ali a carcaça, porque o espírito já saiu. Esse espírito não morre. Somos inteligentes, podemos pensar como Deus, podemos ponderar, solucionar problemas como Deus, nós nos relacionamos, podemos dar, receber amor, podemos, querido, como Deus, decidir, tomar decisões, e essas decisões têm a ver com as consequências da nossa vida. Então, Deus nos dotou coisas que os outros animais não têm. Deus criou todos os animais, mas não deu a eles coisas que Ele nos deu, coisas que somente Ele tinha. E quando diz respeito à inteligência, à capacidade de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas, eram coisas que só a divindade tinha, os outros animais não tinham, mas Deus faz o homem e coloca isso nele, tanto que foi o que a serpente falou para Eva, né? Nada, ele não quer que você manja de tudo como ele. Se você comer, tu vai ver, tu não vai morrer nada, tu vai ser igual a ele. Aí a mulher caiu na tentação e comeu, pensando que ia ser um bom negócio, né? Os irmãos já sabem o final dessa história, estamos aí nessa batalha. Para nos santificar. Então, querido, por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E de tudo nós temos esses atributos. Não são atributos divinos, mas são atributos que vieram de Deus para o homem, não para outra criação. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus. Então, quem é que se parece perfeitamente com Deus? Ele se parece com Jesus Cristo. A imagem e a semelhança de Deus é o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Alguma tradução diz dos incrédulos, né? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que Paulo está dizendo agora aos nossos irmãos de Coríntios? Que Deus, o Deus desse século, não é o nosso Deus. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que eles não vejam a glória do evangelho, a luz do evangelho, que é o próprio Cristo, a imagem de Deus. Então, nós recebemos a Cristo porque nós fomos revelados, luz do nosso entendimento. A Bíblia diz que a palavra é a luz do mundo. Jesus falou, Ele é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa luz nem todo mundo vê. Tem pessoas que não conseguem enxergar a luz do evangelho. Por quê? Porque o diabo cegou a luz do evangelho. E aí você fala, a pessoa lê a Bíblia, você explica, você mostra, você pede para ele ler, mas ele não consegue crer, porque ele não consegue sair das trevas. Pastor, como que a gente resolve isso? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas isso não é obra nossa. Eu quero dizer para você, isso não é obra sua. Qual é a nossa tarefa nesse processo? Simplesmente apresentar a luz. É simplesmente apontar para o caminho. Foi isso que Jesus fez. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que seguir esse caminho. Então a gente mostra o caminho. Você está na luz? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Então essa é a luz. A luz
fala de obras. Então, Jesus, ele é a nossa luz. É aquilo que vai mudar na nossa história. Mas o diabo, o Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dessas pessoas. E não conseguem enxergar que o próprio Cristo é o quê? A imagem de Deus. Jesus falou com um dos seus discípulos, quando ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: olha, eu tenho andado com vocês tanto tempo e você ainda não viu. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo é a própria glória de Deus, é a própria glória do Pai, a imagem de Deus. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar as nossas circunstâncias, nosso futuro e as pessoas ao redor. Me parece que essa foi a tentação que Eva caiu, quando a serpente sugeriu que se ela comesse daquela fruta, ela seria igual a Deus. Teria a mesma capacidade que o Altíssimo, já que ele não conseguiu. Interessante, querido, e aqui eu não quero especular, mas o diabo, ele tinha uma inveja muito grande dos homens, falando genericamente, falando do homem e da mulher, porque ele sabia que eles eram a imagem e semelhança de Deus, e o Lúcifer não era. Lúcifer era uma criatura comum, embora fosse um anjo super, dotado lá nas regiões celestiais, ele era só mais um anjo. E ali no jardim tinha um casal que era a imagem e a semelhança de Deus. Aquilo devia aborrecer muito ele, porque ele já tinha sido expulso, sentenciado, e ele via aquele casal todas as tardes se reunindo com Deus e adorando a Deus. Imagino que aquilo ali devia fazer muito mal para ele, e ele vai lá sugerir que esse casal, que já parecia tanto com Deus, só tinha um detalhe: eles não tinham todo o poder que Deus tinha, e ele sabia que Deus tinha falado: olha, não toque ali, porque você vai morrer. Ele foi lá e sugeriu: não, ele não quer que você toque, porque se você comer vai ser igual a ele. É essa tentação, o desejo de ser um Deus, porque Satanás teve esse desejo de ser Deus e colocar o trono dele acima do Altíssimo. Então ele sugeriu isso para o homem, ser igual a Deus. E quantos de nós, muitas vezes, queremos ser igual a Deus? Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. A gente tenta controlar as circunstâncias, tem coisa que você nunca vai ter o controle. Você não vai ter o controle de todas as coisas, você não é Deus. O seu futuro, muito menos, o nosso futuro, a Deus pertence. Não, se não for desse jeito, eu não vou, eu não faço, sabe? As pessoas ao redor, tem gente que quer controlar as outras pessoas, né? É muito comum isso, queridos. São assim, comportamentos de quem tem esse espírito narcisista, de achar que ele é controlador, dominador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo e que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. Então, Deus tem o caráter de Cristo, Deus tem a sua forma de ser, e Ele quer que a gente se pareça, não que a gente seja Ele, porque Ele é o único Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer que você se torne santo, ou seja, separado para Ele, para se parecer com Ele, não tomar o lugar dele. Lúcifer sugeriu que o homem tomasse o lugar de Deus. Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. E nós não podemos cair nessa cilada de querer tomar o lugar de Deus. Nós precisamos desejar ser santo para a glória de Deus. Deus quer que você se envolva, desenvolva, melhor dizendo. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Já leu lá as bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, por ali? As bem-aventuranças, Deus quer que você desenvolva aquele caráter, esse típico do Senhor, nos frutos do Espírito, que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito: domínio próprio, mansidão, sabe, paz, alegria. Deus quer que a gente desenvolva essas coisas sobre o amor que Paulo escreve aos Coríntios, lá na sua carta, no capítulo 13, que acabamos de falar, que a coisa mais importante da nossa vida é o amor. Deus quer que a gente desenvolva o amor. Deus quer que a gente desenvolva uma vida frutífera, produtiva e eficiente, como
o apóstolo Pedro descreve nas suas cartas. Então, esse é o desejo de Deus, querido, que a gente desenvolva isso. Isso não vem com a gente. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Não se engane. Embora a gente olhe aquele bebezinho e fale, é um anjinho. É verdade, é um anjinho, ainda não pecou, mas dentro dele tem uma carne. Ou seja, né, dentro dele tem um desejo que vai ser despertado para o mal. Aquele bebê lindo ali vai crescer dentro de poucos dias. Ele vai começar a fazer coisa errada. E aí ele vai precisar se santificar. Ele vai precisar se voltar para Deus. É questão de dias. A Bíblia diz que Deus não leva em... Deus... até as crianças, né? A inocência. Depois dos 12 anos, tem pessoas que falam aqui, qual é a idade da inocência? 12 anos. Não sei, só Deus sabe. Do jeito que essas crianças estão, com esses smartphones na mão, você não sabe, de repente aquela criança ali, na sua pequena idade, já está fazendo maldade. Então, querido, nós precisamos desenvolver. Chegamos aqui na terra perfeita, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. E a gente se atrapalhou no decorrer da nossa vida. Agora nós encontramos a Jesus, encontramos a luz, e ele iluminou a nossa vida, nos mostrando os nossos defeitos, e colocou diante de nós um espelho. E todas as vezes que a gente olha no espelho, a gente vê a imagem de Cristo, ou a gente vê um homem caído. A gente vê uma pessoa caída. É isso. Quando Tiago fala que do espelho, é sobre isso, que a palavra é como um espelho para nós. Então, a gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual. É sobre isso, que nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Então, não tente distorcer. O que Deus falou, se concorde ou não, Deus determinou. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Você não existe para que Deus faça a sua vontade. Nós existimos para fazer a vontade de Deus, é o propósito dele. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. Então, lá no céu, que é o nosso grande desejo, amém? Quem quer ir para o céu aqui, diga amém. Então, a gente tem um tempo nessa vida para trabalhar o nosso caráter para a gente ir para o céu. Porque no céu não entra pecado. Porque no céu não entra mentira. No céu não entra prostituição. No céu não entra. E a gente quer ir para o céu, mas a gente não tem muito tempo. Quanto tempo nós temos? É sobre isso. Deus nos deu um tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter, porque o nosso caráter tem que ser igual ao caráter dele. Quem entrará no seu santo templo, né? Aí ele vai dizer, aquele que é limpo de mão e puro de coração. E como que a gente desenvolve isso? Pela palavra, que é a luz para o nosso caminho. A obra do Espírito Santo de Deus é em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra: se santificar. Porque sem a paz e a santificação, ninguém verá Deus. Então, querido, eu posso até ser um grande adorador, dentro da minha visão. Eu posso ser até ter um grande talento, mas se eu não for santo, eu vou perder tempo. E isso eu temo muito. Eu me preocupo comigo, me preocupo com você. Até que ponto nós estamos interessados em nos santificarmos para Deus? O terceiro propósito da sua vida. Meu plano é esse ano. Mas você colocou a santificação no plano?
Adoração, comunhão e agora o quê? Santificação. Porque sem a santificação não adianta a gente vir para a igreja. Sem a santificação não adianta a gente cantar no coro, a gente tocar no ministério, a gente pregar, sair aqui pela rua, ganhar 1000 crianças para Jesus, mas se a gente não se santificar, não vai adiantar nada. Você está entendendo? Vamos caminhar para o crescimento saudável da nossa igreja. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, quem? Todos nós, não é só os líderes, não é só os cantores, não, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Com glória cada vez maior, a qual vem do quem? Que é? Nós estamos sendo transformados por uma glória que vem de Deus, que é o próprio Espírito, é obra do Espírito Santo. Eu falei isso aqui agora há pouco. Às vezes você fala, ensina, e a pessoa não muda. Você falhou? Não. Isso é obra do Espírito Santo. Ah, o Espírito não quis? Não quer. Mas tem pessoas que endurecem o coração. Então, querido, não se frustre. Olha, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, que é a imagem dele mesmo, estamos sendo transformados. Quem aqui está sendo transformado? Amém? Quem está sendo transformado? Eu estou sendo transformado, eu já fui muito pior, eu imagino que eu melhorei um pouquinho. Estamos sendo transformados, mas porque nós damos lugar ao Espírito. Pastor, mas como que a gente pode contribuir? Na verdade, você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade, as melhores intenções não são suficientes. Sabe quando você fala assim, no começo do ano, né? No final do ano é sempre assim, né? Não, esse ano eu vou pegar firme, eu vou mudar, eu vou para a igreja todo dia, eu vou orar, aí já começa, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia o ano todo, começa aquelas campanhas de ler a Bíblia o ano todo, e não, eu vou fazer 40 dias, esse ano eu vou jejuar os 40 dias, esse ano, aí daqui a pouco tu não consegue. Quando tu vê, tu já parou de ler a Bíblia, quando tu vê, tu já não está jejuando mais, quando tu vê, tu não está mais orando, porque não é só uma questão de força, porque nós somos fracos. O Espírito verdadeiramente está pronto, mas o quê? A carne é fraca. A gente não se esforça muito, mas não tem a ver com o Espírito de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito, somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações, querido, que Deus deseja para a nossa vida. Então a gente precisa do amigo Espírito Santo. Você quer se santificar? Ninguém melhor do que o Espírito que é santo, para pedir ajuda a Ele. Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu quero ser santo. Hoje eu vou me santificar. Porque eu sei que sem ti eu não vou conseguir. Me ajuda, me fortaleça, me dê força, me dê graça. Espírito Santo, me guia, me conduza a essa santidade que o Senhor sabe como ela é, que eu não consigo alcançar. Paulo teve esse problema. Mas o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. Como é que eu vou escapar desse negócio? É um dilema, querido. Quantas vezes você quer ser melhor e você não consegue? Quando você vê, você cometeu aquele erro. E aí você tem que voltar tudo de novo. Você tem que se arrepender, se humilhar, se converter, e orar, e praticar, e confessar, e deixar para que a misericórdia venha. Veja o processo. Não é um processo fácil. Mas se a gente quer, a gente sabe que a gente não tem capacidade, a gente tem que ir a Deus pedir ao Espírito Santo. Você já pediu ao Espírito Santo que te ajude? Em cima dessa causa que você está tendo tanta dificuldade de vencer? Esse pecado, essa situação. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós. Então, querido, não adianta você imitar o irmão fulano. Não, mas o irmão fulano ora assim.
A irmã Bertana, ela faz assim, eu vou fazer e vou vencer igual ela. Querido, não é por imitação, é por habitação. Tem que ter o Espírito dentro de você. Dentro de você. Tem que ter o Espírito de Deus em nós, habitando, para mudar. É uma relação todos os dias, em todos os momentos. O Espírito comunica com o nosso espírito. Ele nos ajuda. Isso acontece na vida real, pelas escolhas que fazemos. Na prática, querido, nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé, sabedoria para fazer a coisa certa. Quantas vezes você quer fazer a coisa certa, mas quando tu vê, tu está fazendo a coisa errada. Então você precisa do Espírito Santo para tomar decisões certas, para fazer escolhas acertadas. Ele vai te dar força para vencer, porque você está pedindo ajuda a Ele. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre ali, sabe, do nosso lado. Nós temos que fazer escolhas todos os dias. E se nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo, a gente acaba fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. Essas escolhas que fazemos, elas determinam muitas vezes se nós temos ou não o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos pedir que o Espírito Santo habite em nós. Paulo fala sobre essa questão de nós sermos o templo do Espírito. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo? É uma pergunta que talvez você fique pensando, pastor, o que eu faço? Será que eu tenho alguma participação nesse trabalho da santificação? O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Então, se você crê, tudo é possível que crê. E a gente tem que caminhar na direção certa. Deus espera que você haja primeiro. Você tem que tomar uma decisão de se levantar. Sabe? Não espere sentir-se poderoso, né, ou confiante. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, eu estou organizando as coisas aí, assim que eu resolver esses problemas, eu vou ficar firme na igreja. Mas nunca vai resolver o problema, porque está confiando nele. Ele ainda não confia que ele vai conseguir, então ele não caminha. É melhor você caminhar, querido. Siga adiante na sua fraqueza, sabe? Porque a nossa força vem de Deus. Eu estou fraco, mas eu estou aqui. Eu estou orando, eu estou buscando. A despeito de qualquer coisa, continue fazendo a coisa certa. Independente de se você tem medo, se você está sentindo ou não. É o certo, faça o certo. Sabe, é assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Então a gente sabe que nós somos imperfeitos, mas nós queremos acertar. E nós estamos pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus força, pedindo a Deus coragem para enfrentar os desafios da vida. E a gente vai dando um passo de cada dia, desenvolvendo a nossa caminhada cristã. Ninguém que levanta a mão ali no domingo, na segunda-feira, é um super crente. É um super santo. Nossa, que irmão, deu aconteceu um milagre na vida daquele irmão, aceitou Jesus domingo, já foi batizado com o Espírito Santo, já está pregando, já está dando fruto. Será? Pode ser. Eu creio. Mas daqui a pouco passa um tempo, aquele irmão está no mundo. Alguém fala, nossa, estava tão animado, né? Estava tão poderoso. Está no mundo? Nossa, o irmão estava uma benção, já era obreiro. Porque as coisas não são tão simples assim. A santificação é um processo. Volta lá na casa de recuperação, passa 8 meses, 1 ano lá na casa de recuperação. Fica santo, irmão. Fala língua estranha, pula, camisa abotoada aqui, aquela coisa que é uma benção, é bonito de ver. Aí tu salta ele. Passa 2, 3 meses, está no mundo de novo. Porque não é imitar. Não é pressão. Sabe, querido? Santificação é um processo. Não adianta, você prende o porco, dá banho nele, bota perfume, é aquela maravilha, né? Bota dentro de casa, aí tu cochila, larga o bichinho, ele vai para a rua, está lá na vala. Tu fala, meu Deus do céu, meu porquinho de estimação está lá na vala comendo, né, lavagem. Ele é porco. Você não transformou ele. Você está entendendo? A nossa natureza é porca, pecaminosa. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente vai se sujar. A gente vai
com medo da lavagem. Pedro fala sobre isso. Muitas pessoas são como cães que voltam ao vômito. É disso, querido. Então, eu preciso desenvolver essa coisa que tem dentro de mim, que é a santificação. E aí é um passo de cada dia. Quando eu ficar perfeito, eu vou para a igreja. Tu nunca vai ficar perfeito. Você tem que entrar no caminho e caminhar. Você tem que desenvolver, crer, fazer um passo de cada dia. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação, a uma criança em crescimento. Essas metáforas exigem a participação do indivíduo, uma participação ativa. Uma semente deve ser plantada e cuidada. Então, tem que plantar e tem que cuidar. A vida espiritual, o crescimento espiritual, você planta, você cultiva todos os dias, vai cuidando para que aquela planta cresça. A Bíblia compara também com edificação. Você não passa numa rua ali, do nada apareceu uma casa. Não, alguém fez aquela casa. Alguém botou o tijolo por tijolo, a ferragem, o concreto, alguém trabalhou para aquela edificação estar ali. Não acontece assim por acaso. A Bíblia fala também sobre criança. As crianças, como em crescimento, elas precisam comer, elas precisam se exercitar, desenvolver os músculos. Essas crianças aí, poucos dias atrás, não estavam nem andando, mas ali, já está andando, daqui a pouco estão pulando, daqui a pouco estão correndo, aqui a mãe está lá, pega aí, Nilton, não deixa ir para a rua, não. Porque estão comendo, exercitando e vão crescer. Então, querido, é isso que a Bíblia fala. Paulo explica isso muito bem, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 22 a 24. Ele fala sobre 3 deveres para nos tornarmos semelhante a Cristo. Paulo, nessa carta aos Efésios, no capítulo 4, olha só o que ele diz, que o primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de viver, de agir. Tudo que é referente àquela vida antiga, aquela antiga forma de viver, tem que ir embora. Primeira coisa, eu quero me santificar. Tudo que estava errado, tudo que me corrompia, tem que deixar para lá. Livre-se dessas coisas. Você não vai conseguir se santificar agarrado naquilo que é errado. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim, sempre pensei assim. Primeira coisa que Paulo diz na carta aos Efésios, né? Ele explica lá, em primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de viver. Tudo, querido. Não tem a ver com o reino de Deus, você tem que abandonar. E aí é objeto, é fala, é comportamento, é amizades, tudo que tem a ver com o mundo, você tem que abandonar. Se livrar dessas coisas. Você vai ter que se livrar de pessoas, você vai ter que se livrar de lugares que você gostava de ir, você vai ter que se livrar de algumas roupas, você vai ter que se livrar da forma como você fala, você vai ter que se livrar de filmes que você gostava, você vai ter que se livrar da novela, você vai ter que se livrar de muita coisa que te corrompe. E se você não se livrar, você já erra no primeiro passo, que é largar o que é do mundo. Em segundo lugar, devemos mudar a nossa forma de pensar. Sim, eu falava aqui domingo sobre a mente dos discípulos de Jesus. Se você não mudar a sua mente, deixa que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. Não dá. O santo, o que se santifica, não pensa como o que não se santifica. Eles pensam muito diferente. O que para um é normal, para o outro não é normal. O que para um tem nada a ver, para o outro tem muito a ver, porque fere a santidade. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado é metamorfose, metanoia. Aquele processo que acontece lá com a lagarta, né? Aquele bicho feio, entra ali dentro de um casulo, daqui a um tempo sai aquela borboleta linda. Ela fala, como é que pode? Não é impressionante? Como é que pode? Entra um negócio esquisito, sai uma belezura, né? De uma borboleta voando linda. Você já parou para pensar nisso? Nessa transformação? É o crente, querido. É a ideia
que Paulo fala é isso. Transformar a mente. A minha mente era suja, a minha mente era feia. Eu pensava, mas de repente a sua mente é transformada. Você pensa diferente. Você não se conforma mais com as coisas do mundo. Você não aceita viver daquela maneira. Isso é a segunda coisa que a gente tem que pensar. Será que eu estou pensando como os discípulos de Jesus? Será que eu estou pensando como Cristo? Terceiro lugar, querido, precisamos adquirir o caráter de Cristo. Precisamos adquirir o caráter de Cristo. Como que a gente faz isso, pastor? Desenvolvendo hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. Então, o caráter é mais ou menos a soma dos seus atos. Tem pessoas que para um grupo ela é um bom caráter. Aquela mesma pessoa para outro grupo é um mau caráter. Porque é a forma como ela age nos lugares. Aqui ela age de um jeito. Aí todo mundo fala, nossa, é um bom homem, né? Bom caráter. Pessoa sincera, verdadeira. Mas lá no outro lugar ela age de outro jeito. Aí aquelas pessoas, nossa, isso aí não presta, não vale nada. Isso é um mau caráter. Mas é a mesma pessoa, porque tem a ver com... Não é o quem você realmente é. É como você age. Como você tem agido? Você age aqui de um jeito e lá de outro? A pessoa a pessoa fala muito, né? De uma, não sei se é piada, não sei se é brincadeira, mas tem um fundo de verdade. O pastor estava pregando na igreja, e a criança veio e ficou aqui na frente, assim, olhando na cara do pastor, olhando. O pastor foi ficando incomodado, né? Aí o pastor tomou coragem e falou, menino, você está olhando tanto? Não, pastor, é que a minha mãe lá em casa falou que o senhor tem duas caras. Estou procurando a outra cara. E me parece que ele agia de duas formas. E a criança, coitada, na sua inocência fala, né? Não sei se foi pior para o pastor, se foi para a mãe da criança. Mas o caráter é basicamente a soma dos seus atos. Você age, alguém vai determinar, ó, se você é um bom caráter ou não. Então a gente precisa ter um caráter de Cristo. Porque Jesus, ele não tinha duas caras. Jesus não tinha dois comportamentos. Jesus era o mesmo na igreja, era o mesmo na casa, era o mesmo na rua, era o mesmo no trabalho. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Basicamente é isso. Você não pode ser uma pessoa aqui dentro e outra pessoa na sua casa. Aí tem até aquele louvor lá que fala, né? Senhor, eu quero ficar na igreja, porque na igreja minha mãe ou meu pai, né? Aí pega todo mundo ali, né? É uma benção, mas em casa é um problema, né? Quer dizer, na igreja as pessoas são uma benção, em casa as pessoas são um problema. É um bom homem aqui na igreja, em casa é um péssimo pai, é um péssimo marido. Ou o contrário. A mulher também é uma bênção na igreja, mas em casa é uma tribulação para os filhos, para o marido, para os vizinhos. Então, querido, esse é o caráter. Você tem que transformar o seu caráter, desenvolver hábitos. Efésios capítulo 4, 24, está aqui, olha. A Bíblia diz, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, isso é o que a gente pode fazer para cooperar com o Espírito Santo, mudar o nosso caráter, desenvolver bons hábitos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes, os bons hábitos. Você tinha bons hábitos, mas você começou a andar com pessoas que não têm bons hábitos, já acabou se deixando corromper. E aí já estão falando mal de você. Veja bem, querida, sobre isso. Em terceiro lugar, é isso, a gente tem que trabalhar os nossos hábitos. Deus usa a palavra, usa as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Olha só, os três fatores são esses, e são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Ninguém vai crescer sem a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, é o nosso pão diário. A palavra de Deus é a que a gente precisa
crer na palavra, se alimentar da palavra. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus, a igreja, os irmãos, suprem o apoio que precisamos para crescer. Então, um ajudando o outro. Na igreja é assim, você não cresce sozinho. Você precisa estar aqui no meio, para a gente um ajudar o outro a crescer, exortando, corrigindo, encorajando, e por último, querido, o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Esses ambientes também suprem as circunstâncias, né? As circunstâncias que Deus nos leva. Muitas vezes são circunstâncias difíceis, mas elas criam um ambiente propício para o nosso crescimento espiritual. Então, a palavra, as pessoas e as circunstâncias. Essas três coisas são importantes. Não adianta você palavra, mas não ter relacionamento com as pessoas, porque as pessoas são importantes. É no convívio da família que nós somos testados, no amor, na misericórdia, no perdão. Você só vai saber se você cresceu numa área quando você foi testado naquela área. E se você falhar, você ainda precisa voltar a aprender. Em que área você tem sido testado? A palavra de Deus, no relacionamento com os filhos de Deus, ou nas circunstâncias da sua vida? Existem circunstâncias que nos fazem querer perder a fé, mas aí você fala, não, Deus está no controle. Ele vai me socorrer, Ele vai me ajudar, vai me livrar. Se você estudar a Bíblia e praticar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Faça essas três coisas, querido. Você quer se santificar? Você quer ter o caráter de Cristo? Comece a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, praticar a Bíblia e se reunir regularmente com outros crentes. Aqui na igreja, no grupo familiar, sabe, no discipulado. Permaneça junto e confiar que Deus vai solucionar o seu problema. Não perca a fé, sabe, porque as circunstâncias não são boas. Espera em Deus. Você vai se tornar mais parecido com Jesus. O terceiro propósito da nossa vida é se parecer com Jesus. Isso é o processo da santificação. Né? E quando a gente fala muito de discipulado, a definição de discipulado é isso, é o processo de nos tornarmos parecidos com Cristo. Então, quando a gente fala assim, olha, vai ter o discipulado, ou seja, vai ter uma reunião onde o processo dessa reunião, o propósito dessa reunião é fazer com que essas pessoas se tornem mais parecidos com Jesus. Ajudar na santificação. Ajudar, sabe, que as pessoas vençam o pecado. Ajudar com que as pessoas entendam as verdades da palavra de Deus. Esse é o processo do discipulado, que é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Tanto o discipulador quanto o discípulo. Então, se você estudar a palavra, se você se manter regularmente com outros crentes nas reuniões da igreja, e você acreditar que Deus está com você nos momentos difíceis, você vai se parecer mais com Jesus. Esses três fatores são muito importantes. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Eu falava agora há pouco que não adianta você aceitar Jesus ontem e hoje já pegar o microfone para pregar, só porque você trocou a roupa, tirou, né, o calção, botou uma calça comprida, tirou, sabe, aquela roupa que todo mundo falava, e já se vestiu de crente. Olha, irmão, rapaz, o irmão já está, né, o varão está uma benção, até a roupa mudou. Mas se não passou pelo processo, vai ter dificuldade, porque se parecer com Jesus não é da noite para o dia, é um processo longo, é um processo lento, e tudo, né? Tem uma frase que a minha mãe dizia, né? O apressado come cru. Me parece que isso se aplica também na santificação. A gente quer ser santo, a gente quer vencer, mas não adianta ter pressa com esse negócio. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ter
força de vontade, tem que renunciar. E essas coisas não são simples assim. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, é um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. Você vai passar o resto da sua vida tentando ser santo. Nunca vai ficar pronto. A respeito desse processo, Paulo diz que isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos igual a Ele. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até, ou seja, ele aponta para algo no futuro. Até que a gente se aperfeiçoe, até que a gente seja maduro, a gente vai estar nesse processo, que é longo, que é lento. Paulo fala assim, quando eu penso que eu estou forte, eu pensei que eu estava pronto, agora eu vi que eu estou fraco. Você entendeu, querido? Você não está pronto, eu não estou pronto. Você é um trabalho em execução. Você está em construção. Eu estou em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto da sua vida. Nunca pense que você já é santo, que você já está... pastor, eu já estou pronto. Tu pode deixar comigo que saiu tiro de letra. Saia comigo mesmo, pastor, pode ficar tranquilo. Estou pronto, eu não caio mais nessa cilada do diabo. Sabe, você está em obra, não acha que você está pronto. O resto da sua vida, e mesmo assim não será completada aqui na terra, ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Cristo Jesus voltar. Aí a gente olha, né, e fala, ó, agora está com Cristo, agora acabou a obra, completou a obra, agora não peca mais, agora cessou, porque encontrou-se com o Senhor. Estava pronto, Deus leva para si. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente está no processo de santificação, é todo dia. A gente está em obra. Para concluir, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Grande parte da confusão da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o seu caráter do que em qualquer outra coisa. Deus está muito mais interessado, querido, em quem você é do que no que você faz. Quem você é muito mais importante do que você faz. A gente fica todo bobo, né? Fulano, tem que ver, fulano é bom, fulano faz isso, aquilo. Olha, meu filho estudou, já é, fulano, ele faz isso, ele faz aquilo, agora ele resolveu fazer. Mas quem ele é? Quem você é? Para Deus é muito mais importante do que você faz. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Tem muitas pessoas que estão muito preocupadas com a carreira cristã, com o ministério, o que eu vou fazer na igreja, o que eu faço na igreja, o que você faz na igreja, você já é pastor? Ih, você já é presbítero? Você já está fazendo isso? Ah, não, Deus está muito mais preocupado em quem você é, do que do seu caráter, do que com a sua carreira, querido. Porque tem muitas pessoas que têm muito dom, têm muito talento. Eu aprendi uma frase, né, que os dons atraem os homens, mas o caráter atrai Deus. E a nossa santificação passa pelo nosso caráter. E Deus quer olhar em nós e ver esse caráter de Cristo. Desde a fundação do mundo, Ele nos planejou para parecer com o Filho dEle. Ele enviou o seu Filho para viver entre nós, para nos mostrar como é que as coisas devem ser feitas. E nós precisamos buscar isso. Sabe, eu quero orar com você nesse momento. E pedir que o Senhor nos ajude a ser santo. Porque eu já amo a Deus, eu já amo os meus irmãos, mas eu também preciso ser santo. A santificação é esse processo, querido.
Eu não sei em que fase da sua vida você está no processo da santificação. Alguns irmãos já avançaram, mas não estão prontos. Talvez pelo tempo decorrido, o apóstolo Paulo fala com a igreja de Coríntios: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite, tomar leitinho, porque continuam errando, são carnais. Ele fala: vocês são carnais, vocês não são espirituais. Eu não sei se você já tem muito tempo de crente e já deveria ser mestre, mas tem aquelas coisas que a gente não consegue mudar. Mas é o Espírito Santo que vai mudar a sua forma de pensar. Mas você precisa tomar uma decisão e dar esse passo de fé. Eu vou fazer a coisa certa, eu vou pedir sabedoria a Deus, vou pedir força ao Espírito Santo para me mostrar. Quantas das vezes o pastor fala e a pessoa não muda. Mas de um dia ele acorda e fala: eu não vou fazer mais isso. Porque ele recebeu uma palavra de Deus, do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Talvez o seu discipulador já falou muitas vezes. Talvez a sua discipuladora já falou muitas vezes. Mas você não acreditou. Você não conseguiu nem tomar uma decisão para mudar. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. A santificação passa pela mudança do caráter. O caráter de Cristo em nós. Você pode orar nesse momento e falar isso com Deus. Aleluia. Fale com o Senhor. Se você não está conseguindo vencer, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Quero ser bem mais adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Ajuda-nos, Senhor. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração
adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Olhe nesse momento e lembre-se que o Senhor te chamou para um tempo de santidade. Nós vamos discorrer muitos assuntos sobre santificação. Nós precisamos decidir ser santo. Sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Eu quero te convidar para um tempo de santificação, de você colocar a sua vida diante do altar e falar: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, mas não um adorador da boca para fora, mas um adorador que se separa, que se consagra, uma vida consagrada, um corpo, alma e espírito. Te oferecemos, ó Deus. Fale com o Senhor que você quer melhorar como crente, que você quer melhorar como servo do Senhor, ter uma vida de santidade. Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos criou para o teu louvor, para o louvor da tua glória, mas o Senhor quer um povo santo, um povo separado, exclusivo, como vasos de honra que foram consagrados para o Senhor ali no templo em Jerusalém. Nós hoje, ó Deus, somos vasos na sua casa, e que sejamos vasos que glorificam, que honram esse lugar, que honra o teu reino, que te represente como sal da terra, como luz do mundo. Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Deus, sobre essa igreja um tempo de santidade, que o teu Espírito Santo vá, ó Deus, nesse momento constrangendo cada um de nós a nos separar de toda sorte de imundícia, a nos separar de toda sorte de pecado, a nos separar de todas as coisas, de todo engano, de toda malícia, de toda ira, de toda contenda, todo aquilo que fere a santidade do Senhor, de todo espírito de prostituição, de todo espírito de mentira, de todo espírito de vaidade, de todo espírito enganador. O Espírito Santo, que o Senhor venha nos convencer, venha nos purificar. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos fraco, o Senhor sabe que nós somos fracos, ó Deus. Sustenta-nos de pé, não nos deixe cair na tentação, mas nos livra do mal, para o louvor da tua glória. Eu quero ser santo, a tua igreja quer ser santa, porque o Senhor é o Deus desse lugar. Tu és um Deus santo. Santifica-nos pela tua palavra, a tua palavra é a verdade, ó Pai. Nos aperfeiçoe para a glória do teu nome, nos aperfeiçoe, ó Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, que Deus te abençoe, querido. Viva esse tempo. Saiba que Deus te chamou com esse propósito de ser santo. Santifique-se para a glória do Senhor. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa os teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa a tua igreja. Nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós para nos abençoar, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos: amém, amém. Vá em paz em nome de Jesus.